Continuando o nosso estudo sobre as marcas da escravidão espiritual, ou quebrando, desfazendo, destruindo, tirando as marcas da escravidão espiritual, vamos agora para o nosso próximo tema dentro desse conteúdo. Deixa eu colocar aqui no nosso e-book, glória a Jesus. O tema é a escravidão no Antigo Testamento, paradigma de Israel, o paradigma de Israel. Vou colocar na tela total. O Antigo Testamento apresenta a escravidão não como conceito abstrato, mas como experiência concreta que funciona como tipo teológico da escravidão espiritual. Vamos observar alguns pontos sobre esse assunto. A experiência de Israel no Egito. Israel foi escravizado fisicamente no Egito por 430 anos. Shemot 12, do 40 ao 41. Esta experiência, registrada em detalhes, serve como figura da escravidão espiritual. Faraó, como figura do príncipe das trevas, um déspota que escraviza, o trabalho exaustivo, tijolos sem palha, a exaustão espiritual, a negação de liberdade. Faraó recusa ouvir quem é o Senhor para que ele obedeça. Shemot 5, versículo 2. A redenção através de sangue. O sangue do Cordeiro marca o resgate. Shemot 12, do 7 ao 13. Moisés descreve a condição de escravidão. Chorei porque lembrei dos egípcios que nos dominavam com dureza. Devarim 26, 6. A palavra hebraica para dominar com dureza é anã, oprimir, afligir, humilhar. Não era apenas trabalho, era opressão sistemática, negação de liberdade e dignidade. Vamos a um ponto importante sobre a escravidão e o aprisionamento espiritual. Duas coisas a pessoa perde quando ela está presa espiritualmente falando, quando ela está literalmente cercada, ela está omitida, enjaulada, amarrada, aprisionada, pés e mãos. Duas coisas ela perde de imediato. Primeiro, liberdade, obviamente. Segundo, dignidade. Liberdade e dignidade. E ninguém nasceu para viver preso. Nós não fomos criados por Deus para sermos escravos do pecado, para sermos escravos do diabo, para sermos escravos do mundo, para sermos escravos da nossa carne, para sermos escravos dos nossos instintos, para sermos escravos da nossa própria cobiça, do nosso eu. Não fomos criados com esse objetivo, não era essa a ideia de Deus, mas o homem escolheu o caminho sem Deus, escolheu a independência de Deus, escolheu não ser mais dependente do seu Criador, do seu Senhor, e voltou-se contra Deus. E isso lhe trouxe prisões espirituais. Então guarde no seu coração, toda pessoa que se volta contra Deus, toda pessoa que rejeita a Deus, ela é automaticamente aprisionada espiritualmente, emocionalmente, familiar, profissionalmente, em todos os âmbitos, áreas, circunstâncias da sua vida, a pessoa ela é aprisionada. Não há coisa mais terrível do que pensar estar livre, mas na verdade está preso. Pensar que certas coisas que acontecem com você é prova. Na verdade, nem sempre é prova. Na verdade, são sinais de que existe uma prisão, de que existe uma escravidão na sua vida, em alguma área específica, e isso está afetando sua vida. Eu não consigo avançar, portas estão abertas, eu duro pouco nos lugares onde eu estou trabalhando, eu não consigo prosperar, começa bem, vai, daqui a pouco cai de novo e não consigo avançar de fato, de verdade. Logo eu entendo que isso é uma provação.
Deus está provando a minha fé. Nem sempre. Na verdade, às vezes, ou na maioria das vezes, esses acontecimentos, esses impedimentos, essa falta de avanço, essa falta de crescimento, não é provação da sua fé. É apenas o resultado ou sinais de aprisionamento. E quando você descobre a estrutura dessa prisão, o porquê está nessa prisão, como que essa prisão ela foi usada para colocar você dentro dela. Quando você descobre isso, fica mais fácil desfazer esse poder, fica mais fácil, mais simples lutar contra e confrontar as entidades das trevas e libertar a sua vida do poder, do domínio, do governo, do imperialismo, dos demônios. Porque você está em Cristo. E quem está em Cristo não há condenação. Mas há muita gente que está em Cristo carregando marcas da escravidão. E essas marcas reportam a pessoa a um tempo em que ela realmente era escrava. Não é escravo, mas carrega as marcas. Não pode ter em você nenhuma marca da escravidão. Você precisa ser livre por completo. Glória a Jesus. Vamos aqui voltar para o e-book, ó, Faraó como figura do príncipe das trevas. Nós estamos vendo aqui a simbologia ou a comparação profética, melhor falando. Ele está usando o acontecimento no Antigo Testamento que remontam de fato como que é estar aprisionado espiritualmente por um tirano, por um príncipe, por um governo espiritual das trevas e como se libertar desses governos espirituais das trevas, desses imperialistas das trevas, derrotando e pisando na cabeça das serpentes e escorpiões, humilhando de fato o diabo. Glória a Jesus. Outro ponto importante é que numa prisão espiritual, na escravidão, existe o trabalho exaustivo. Tijolos sem palha. Olha só, olha que absurdo. Queimar tijolos sem palha. Porque eles queriam que ele realmente dedicasse mais tempo da sua vida no trabalho, fosse escravo do trabalho físico para Faraó, para o Egito. É uma forma de escravidão. Prender a pessoa profissionalmente. Ela trabalha, parece que não construiu nada. Ela vai, luta, trabalha todo dia, dedicado no seu esforço, ao trabalho, mas parece que ela não sai do lugar. Isso é um sinal de aprisionamento, de uma prisão espiritual. Está roubando sua energia, seu poder, sua unção, sua capacidade de prosperar, sua disposição de avançar, crescer e se tornar alguém de poder aquisitivo para poder também financiar, primeiramente, o reino de Deus. Aleluia. Então, o trabalho é exaustivo, né? Tijolo sem palha, é a ideia de levar o povo à exaustão. O diabo vai trabalhar para te levar à exaustão, tá? Te levar literalmente para a exaustão. É importante que você tenha em mente e no coração que você foi chamado por Deus para ser livre e se tornar e ser também um libertador. Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos avançar um pouco mais, nós podemos prosseguir. Então, negação de liberdade, numa prisão, na escravidão, é negado a você a liberdade, você não consegue avançar, você não consegue prosperar, aleluia. Precisa de quê? Sangue de redenção, derramar sangue de redenção, o sangue de Jesus Cristo. Aplicar em áreas específicas da sua vida o princípio do sangue de Cristo por meio de atos proféticos. E você assim ser livre para a glória do Deus vivo. Aleluia. Muito bem, a palavra hebraica para dominar com dureza, como diz aqui no Deuteronômio, capítulo 26, versículo 6, ou Devarim, que é o melhor que eu acho, capítulo 26, versículo 6, na verdade é o original, né? Deuteronômio não é o nome original. Devarim é o nome hebraico e o nome original do livro de Deuteronômio. Então, a palavra dominar com dureza vem do termo ou da palavra hebraica anan, que significa oprimir, afligir, humilhar. Não era apenas trabalho, era opressão sistemática, negação de liberdade e dignidade. O resgate e a libertação, redenção. O resgate e a libertação, ou seja, redenção. A palavra hebraica para redenção é Gaal. Gaal. Resgate, resgatar, um escravo pagando o seu preço. Shemot 6,6 revela este conceito. Portanto, dize
aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Shemot 6:6. Três ações divinas são reveladas nesse texto para que aconteça a libertação. Primeiro, tirarei. Itzalti, libertação. Livrarei. Rishalti, retirada. Então, libertarei, retirarei, retirada. Terceiro termo, terceira ação divina nesse texto: resgatarei. Gaalti, compra do resgate. Compra do resgate. Então, libertação, retirada e compra do resgate. Este paradigma se torna tipologia da libertação espiritual em Cristo. Nós somos livres, retirados das trevas, pelo poder do sangue. O sangue de Cristo, que é o maior poder de resgate que existe em toda a história do relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus. Nós precisamos aplicar vividamente o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, por meio da nossa fé e atos proféticos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa próxima aula é a escravidão ao pecado em Paulo. A escravidão ao pecado em Paulo. Eu te encontro, portanto, na próxima aula, no próximo vídeo. Paz.